eu sou ex-aluno aqui da escola, venho para cá em 2020 como professor, como vou mostrar mais à frente, e desde então venho trabalhando junto com dois professores que foram referências para mim anteriormente, o professor Guilherme e o professor Herbert, né? E hoje nós que compomos o GEDAM, esse grupo de estudos em desenvolvimento e aprendizagem motora. Tá. O grupo ele começa em torno de 1994, com o professor Rodolfo Benda, que vem para cá como professor da instituição, e ele inicia esse grupo em 1994. Ele inicia com as atividades gerais, então a gente tem que sempre fazer referência a ele, porque é a pessoa que começa e dá efetivamente progresso à aprendizagem motora, ao desenvolvimento motor nessa unidade. Hoje o professor Rodolfo Benda está em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, mas ele dá início a esse programa, a esse grupo em 94. Em 96, de 96 a 2000, ele sai para o doutorado, interrompe-se então um pouco as ações desse programa, desse grupo, e em 2000 ele volta e inicia em 2001 suas orientações no programa de pós-graduação, que na época ainda não era Ciências do Esporte, era apenas um mestrado em Teoria de Treinamento Esportivo, perdão. Bom, nesse meio tempo, vem para cá o professor Herbert, em 2003, vindo de São Paulo também. Em 2013, o professor Guilherme Lage. E em 2020, o professor Guilherme Lage, ex-aluno aqui também da escola, ex-orientando o professor Rodolfo, ele reintegra o grupo. Eu também, ex-aluno aqui da escola, eu volto em 2020, como vou passar rapidamente. Rapidamente sobre o professor Herbert, ele tem a formação em Educação Física, mestrado e doutorado pela USP. Ele fez um pós-doutorado na Austrália, sempre com essa lógica da aprendizagem motora, do controle motor. E ele foi vice-diretor dessa unidade, foi o coordenador desse programa de pós-graduação durante algum tempo e aparecerista de vários periódicos internacionais importantes na área. O professor Guilherme Lage também tem a formação em Educação Física, fez um mestrado aqui, nesse programa, foi fazer o doutorado em Neurociências, na Medicina. Ele integra o Neuron, que é um grupo particular dele, um braço dentro do GEDAM, e ele tem inserção em vários laboratórios aqui dentro da instituição também. E ele é o nosso pesquisador que tem mais foco nessa área de neurociência. Eu, que é ex-aluno aqui da escola, fiz um mestrado aqui nesse programa também, fui para o doutorado no exterior, fiz meu pós-doutorado também no exterior, e integro essa equipe desde 2020, logo no iniciozinho da pandemia, né? Quando eu entro, 3 dias depois, a universidade fecha, por causa das questões da pandemia. Então, bom, falar um pouquinho sobre equipamentos e técnicas que a gente tem no laboratório. A gente tem uma preocupação muito grande com a formação geral do aluno. O professor Varley mencionou muito bem essa formação técnica acadêmica, mas também possibilitar meios para inserção profissional. Então, algumas coisas que trabalhamos hoje, e assim vai depender da linha de pesquisa que você segue no laboratório. Aqui tem um exemplo de uma instrumentação feita pelo ex-doutorando do laboratório, Lucas Bicalho, em que ele faz uso do eye tracker e faz o monitoramento em tempo real de onde a pessoa está olhando, onde está sendo direcionado o foco de atenção visual naquele momento, numa tarefa motora. Aqui tem uma orientação em imersão em realidade virtual com o trabalho com idosos, mas a gente tem a ideia de expandir isso para outros cenários também, não só com idosos. Aqui o EEG, utilizando para mapeamento, basicamente registro a atividade elétrica do cérebro em algumas atividades. No exemplo ali da realidade virtual, a gente também tem esse tipo de monitoramento, então não é uma atividade exclusiva, de só um tipo de setup, mas uma série de situações a gente consegue fazer isso. Boa parte dessa linha é em função do que o professor Guilherme faz. A gente também tem ali um braço, uma conversa muito boa com a biomecânica, como a gente também faz algumas tarefas de força. Aqui a gente tem uma célula de força instrumentada e a gente consegue trabalhar com biofeedback durante a realização de atividade de exercício de força. Um outro exemplo também muito próximo à biomecânica, com a atividade eletromiográfica, numa tarefa de interceptação e adaptação. Então a gente precisa desses meios de outras áreas do conhecimento, porque nossa área é bastante multidisciplinar, para poder integrar e responder as nossas perguntas. E uma coisa que particularmente tenho tentado incentivar muitos alunos é programação de computadores. Dentro do laboratório a gente está tentando muito melhorar o técnico dos alunos na capacidade de gerar códigos, porque isso é muito importante hoje na área acadêmica, e isso é muito importante na inserção profissional na ciência do esporte. A gente precisa saber programar e programar bem. Okay? Linhas de pesquisas. Existem várias linhas de pesquisa dentro do laboratório, de uma forma sintética. Eu vou apresentar 3 somente aqui, e tentar dar uma ideia geral do que elas fazem. Então, a gente tem uma primeira linha de pesquisa sobre comportamento motor ao longo da vida. Ali em cima está falando sobre habilidades motoras básicas e influência delas na competência motora em habilidades motoras especializadas. Habilidades motoras básicas, habilidades que a gente desenvolve enquanto criança até os 7 anos de vida, caminhar, correr, saltar. E isso é um bom preditor de continuidade de desempenho e atividade física na adolescência e até mesmo na idade adulta. Isso influencia a nossa capacidade de realizar habilidades motoras especializadas, como habilidades esportivas em geral.
Então, esse é um tipo de teste utilizado, bem direto, bem simples, bem fácil de resolver, para aplicar principalmente com grandes grupos. Não é um teste que está nesse estudo específico. Nesse estudo, a gente usou o teste um pouco mais demorado, que envolve a análise de segmentos corporais. Esse estudo foi conduzido pelo Cícero, ex-doutorando aqui do laboratório e coordenado pelo professor Herbert. E aqui a gente tem um exemplo de equação estrutural que mostra uma variável latente e como ela se coordena com outras variáveis, as variáveis de habilidades básicas, as habilidades motoras específicas. O que eu acho interessante isso aqui também mostra que a gente precisa dominar bem algumas ferramentas estatísticas para poder trabalhar com grandes grupos e responder questões cada vez mais complexas. Esse tipo de trabalho agora está estendendo dentro do laboratório muito próximo à epidemiologia. A Crislane Couto, que é uma pós-doutoranda, está trabalhando a relação dessas habilidades, desse tipo de situação, com o tempo de tela e obesidade, e isso tem a ver direto com o terceiro autor daquele artigo, que é o Stolden, que bolou um modelo sobre isso, que vem sendo utilizado no mundo e é um dos parceiros dentro desse tipo de projeto que a gente tem no laboratório. Bom, a gente tem também uma segunda linha de pesquisa que tem a ver com fatores que afetam a aprendizagem motora. Aqui tem um exemplo de um trabalho bastante simples, mas bem interessante do Leandro Dutra, que também é pós-doutor aqui, numa colaboração com um membro da Universidade do Nebraska. E aqui a tarefa que ele colocou é bem simples, um instrumento realizado para avaliação do voleibol. Então, ali avalia o desempenho do voleibol durante o saque. Nesse instrumento, você tenta acertar o centro do alvo, 28, e aí você vai tendo pontuações sendo descontadas que você se afasta disso. É um instrumento simples, fácil, prático para utilizar em algumas situações mais do dia a dia. E o que ele manipulou aqui foi o tempo de prática, ou seja, quanto tempo você espera entre um saque e outro. Essa pergunta ela parece bem simples, mas a gente não tem uma boa resposta sobre ela. E aqui ele manipulou o tempo como, por exemplo, 1 segundo, faz o saque, vai logo na sequência, faz outro, vai repetindo esse procedimento quase que automatizado, ou você vai espaçando cada vez mais, até 45 segundos que você faz um saque, quase se perde e esquece do que você está fazendo, de tanto tempo que demora para fazer um novo saque. E aí ele vai trabalhar com adolescentes iniciantes no voleibol e vai encontrar alguns pontos que são o seguinte. Primeiro, ali embaixo o eixo X é sobre o tempo de prática, o eixo Y é sobre o quão variável a pessoa é, e as bolinhas são esse tempo mais rápido de alternância entre um saque e outro, mostrando que a pessoa vai ficando mais consistente nesse tipo de regime de prática do que nos outros, o que leva também ao melhor desempenho, que é essa bolinha mais alta nesse gráfico de baixo. Qual que é o grande ponto aqui que é interessante desse trabalho? Esse trabalho ele vai contrário a muita coisa que a literatura mostra, porque vai mostrando que dependendo do tipo de tarefa que você usa, que tipo de modalidade esportiva você insere esse tipo de pergunta, os resultados podem mudar. Então, o resultado nessa área vai para um lado e ele começa a mostrar também com outros trabalhos que nós temos no laboratório, que esses resultados podem depender muito da característica da tarefa com a qual você trabalha. E é a coisa mais simples do mundo, né? Tempo. Isso tem impacto. Dentro dessa mesma linha, a gente tem o laboratório tem essa revisão, né? Foi conduzida principalmente pelo professor Guilherme Lage, com participação do professor Herbert. Tem também a participação de um ex-doutorando Terce, que hoje está na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Márcio Vieira, que é professor da casa, o professor Maicon, que está aqui, também contribuiu bastante com essa revisão, e o professor Rodolfo Benda, que eu havia mencionado anteriormente. Essa revisão ela verifica o impacto da organização da prática, ou seja, aqui nós temos a ideia de uma prática constante, eu faço sempre a mesma coisa, que parece meio estranho, não acontece normalmente, mas em alguns cenários específicos você precisa, durante, por exemplo, uma sessão de treino, fazer basicamente a mesma coisa sempre. E prática variada, que é quando você faz variações daquelas coisas que você está fazendo. O interessante dessa história é que quando você tem a prática variada, você pode mudar a forma como você apresenta a atividade. Aqui nós temos o exemplo básico da prática em blocos ou a prática aleatória, que são os dois extremos aqui. E o que esse estudo faz, que é muito interessante, é correlacionar os resultados que se obtém na literatura com isso, com os construtos neurais envolvidos no processo de aprendizagem. Então aqui a gente tem a linha geral de aprendizagem. O que a gente espera nesse tipo de contexto é que o erro, ou seja, vai diminuindo ao longo da prática, o erro que é o seu eixo Y e a prática no eixo X, e o que a gente observa é que a prática aleatória ela leva a pior desempenho quando você está treinando, praticando, do que a prática em blocos. Mas quando você dá um tempo e quer ver o resultado permanente disso, essa relação se inverte. Ou seja, praticar de uma forma aparentemente desorganizada te ajuda a aprender melhor do que praticar de uma coisa toda muito bem sistematizada, bem quadradinha. E eles vão mostrar que isso tem a ver com o padrão de ativação cerebral de algumas áreas, como a área pré-motora, o córtex frontal dorsolateral, entre outras, que a modulação e o tipo de ativação, ou a quantidade de ativação, vai mudando nesses dois cenários de prática aleatória e prática em blocos, à medida que a pessoa vai melhorando. E essa é uma das revisões mais citadas na área hoje em dia. Então, é um artigo com bastante impacto. Para a gente começar a caminhar para o fim, uma das coisas que tem chamado bastante a minha atenção e cruza com aquilo que os professores Herbert e Guilherme têm feito são os fatores sociais e individuais dentro do processo de aprendizagem.
Uma área muito grande na literatura hoje é aquela que investiga a diferença entre aprendizagem implícita e explícita. Ou seja, como a pessoa aprende, ela tem consciência dos processos pelos quais ela aprende, ou se ela não tem consciência disso quando a aprendizagem é implícita. E a literatura aponta numa direção da seguinte: a aprendizagem implícita tende a ser melhor, principalmente em situações de estresse. Normalmente, contudo, como vamos colocar uma situação de você praticar uma habilidade como a do golfe, a gente leva a pessoa para o laboratório, ela fica ali naquele cenário durante alguns dias, pratica e vai embora para casa. Só que no cenário em que a pessoa efetivamente pratica, no dia a dia, tem outra pessoa praticando com ela. Então a gente começou a se perguntar o seguinte: tá, e se a gente cria um contexto social durante a prática, isso prevalece, isso permanece? Porque essas pessoas conversam sobre o que elas fazem. E aí a analogia, que é uma estratégia que se usa hoje para reduzir o grau de conhecimento explícito e aumentar o grau de conhecimento implícito, a gente manipulou essa analogia em situações de contexto social e treinamento isolado. E o que a gente vai observar aqui, que é o principal ponto, essa figura aqui da direita, que é o número de regras, a gente vai ver que não teve diferença entre os grupos. Ou seja, eles reportam as mesmas estratégias em termos de números sobre como realizar a tarefa. Indicando, portanto, que nesse contexto social, a analogia ela não faz diferença o impacto dela se é em grupo ou se é individualizado. E a gente vai observar isso também na performance, principalmente no ponto mais à direita deste gráfico, que é o teste de aprendizagem, que o desempenho dos dois, que é o eixo Y, foi igual. O que a gente tem feito a partir disso? Agora a gente está implementando algumas estratégias de Natural Language Processing para poder pegar o que as pessoas reportam, falam ou escrevem, para poder identificar qual que é o conteúdo das regras que elas utilizam, de maneira a utilizar isso como parte da estratégia explícita de aprendizagem que elas utilizam. Então a gente também está movimentando de novo nessa ideia de necessidade de programar bem e utilizar dessas estratégias, dessas ferramentas mais atuais, para poder avançar em perguntas que ainda não estão sendo muito bem respondidas. Esse trabalho também é particularmente legal, que é o da Juliana Ottoni. Hoje ela é professora da Universidade Estadual de São Francisco, na Califórnia, está ex-aluna aqui do laboratório, que tem a participação de todos os outros nomes eu já mencionei, exceto o professor André Gustavo, que está aqui na frente, do Laboratório de Biomecânica. Nesse trabalho, o que a Juliana fez, foi o mestrado dela, foi realizar também numa tarefa do golfe. O golfe é relativamente fácil de estudar e atende bastante os nossos interesses em vários cenários. E ela fez a estimulação transcraniana de corrente contínua para verificar o efeito disso na área M1 durante a aprendizagem motora. E o que ela, aqui um desenho mostrando que a manipulação que ela fez atingiu o propósito que ela tinha. E o que ela vai encontrar em termos de resultado, que está aqui essa prática longa aqui embaixo, o erro lá em cima, mas essencialmente o que essa figura mostra é o seguinte: como a pessoa começa, o desempenho inicial dela influencia o grau de aprendizagem. Ou seja, as pessoas que chegam com o melhor desempenho vão ter uma trajetória final diferente em função das manipulações do que a pessoa que chega com o pior desempenho. Mais uma vez mostrando que essas características individuais importam para o processo de aprendizagem. Isso reforça a nossa necessidade de entender cada vez mais o indivíduo, tentar entender mais que características individuais são realmente relevantes para um processo de aprendizagem e treinamento. Caminhando para o final, eu gosto muito desse artigo, foi o primeiro artigo que eu publiquei uma vez que eu voltei para a UFMG, foi com uma iniciação científica, a Clarice Ellen Campos, que hoje trabalha no Profissional do Cruzeiro Feminino, que vem fazendo muito bem no Brasileiro desse ano. Ela foi IC, uma das minhas primeiras ICs, ela e o Lucas, que está lá em cima, coordenando parte desse processo. A gente programou uma tarefa no computador, como se fosse um jogo de videogame de interceptação. Vem uma bola de um lado da tela e você tem que interceptar essa bola com um movimento unidimensional. E aí o que a gente foi observando, aí a gente manipulou a velocidade da bola, alguns parâmetros dessa tarefa, e o que a gente observou primeiro, o óbvio, aqui está a aquisição. As pessoas melhoraram ao longo do tempo, então ali o tempo no eixo X, o número de tentativas, a performance no eixo Y, cada vez mais alto, melhor. Cada pontinho e cada linha representa uma pessoa diferente. Então, bacana, as pessoas melhoraram, e uma novidade. O que esse estudo traz de muito interessante, primeiro, nós empregamos uma análise estatística e hierárquica que não é comum, que foi bastante interessante para diferenciar esses efeitos individuais. Então, esse foi o primeiro ponto. E nós combinamos com essa análise desse gráfico de baixo, que quando a gente tem a possibilidade de fazer esse tipo de tarefa programada no computador, isso nos leva lá de volta perto da biomecânica, da mecânica básica, da cinemática, em que a gente sabe exatamente quais são os parâmetros de acerto e erro que a pessoa pode fazer. Então, essencialmente, o que esse gráfico mostra é que aquela linha cinza, aquela área cinza, é a área das combinações de variáveis que a pessoa tem um controle, que ela acerta o alvo. E aí a gente tem uma exemplificação de duas pessoas, uma aqui embaixo, que tem a velocidade de soltura, que é o eixo Y. Ela é muito lenta, as velocidades são sempre baixas, quase completamente na horizontal, e uma pessoa que ela tem potencial de velocidade muito mais alto, em torno de 3 a 4 vezes mais rápida para lançar essa bola. Então ela consegue explorar áreas da possibilidade de solução que a primeira de baixo não consegue.
Então, isso, inclusive, delimita como que elas orientam os dados. Se vocês observarem a de cima, ela consegue fazer uma diagonal para baixo, junto com a faixa cinza. Isso mostra que a própria tarefa delimita o que você pode ou não pode fazer para acertar. Então, a pessoa ela é sensível a isso, sem nunca ter sabido ou entendido que existe uma coisa por trás como isso aqui. Enquanto a de baixo, por tentar fazer sempre a mesma estratégia, o único caso que ela consegue acertar são os 2 casos extremos da direita. Nos outros, ela tem um desempenho muito baixo. Ela não é sensível a isso. Isso, obviamente, nos estabelece estratégias diferentes de correção disso, que é onde esse estudo está agora. Nós estamos desenvolvendo estratégias para tentar entender como a gente ajuda as pessoas a encontrar essas zonas de solução com mais facilidade. Bom, de 2003 para cá, que é com a entrada do professor Herbert, o GEDAM veio produzindo 300 artigos científicos, publicados em revistas indexadas, 56 capítulos de livro aproximadamente. Obviamente, essa riqueza é muito mais devido ao professor Herbert e ao professor Guilherme. A minha contribuição aqui é muito menor que a dos dois. Eles são as pessoas que têm maior contribuição para essa produção toda. Nós temos 14 colaborações internacionais, pelo menos, nos últimos 10 anos. Isso significa, pelo menos, 14 artigos com colaboradores internacionais envolvidos. Foram 46 dissertações e teses concluídas nesses últimos 20 e poucos anos. 13 dissertações e teses agora em andamento e 5 supervisões de pós-doutorado, sendo 3 encerradas e 2 em andamento. Então, o GEDAM ele é um espaço muito rico, com muita diversidade de técnicas, estratégias, de perguntas de pesquisa, e essa riqueza também requer uma formação não só focada no comportamento motor, como parece no primeiro momento, mas uma boa interface hoje com a neurociência, com a biomecânica, com a ciência da computação, com a estatística, para que a gente possa responder perguntas que são realmente relevantes para o contexto da educação física e da ciência do esporte em geral. Ok? Muito obrigado.